Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina, sejam bem-vindos a todos. E hoje nós vamos tratar da lição número 9, a segunda viagem missionária. E conosco aqui está o irmão Evilânio. Deus abençoe vocês, meus amigos. Irmão Ricardo. Bom. E eu, irmão Alexandre. Que Deus abençoe a cada um. E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, a ajoelhar para nós falarmos com o nosso Deus. Glorioso Pai que estás nos céus, louvado e magnificado seja seu santo e maravilhoso nome, Senhor, para sempre. Amém. Amém, Senhor. Muito agradecido, Senhor, nós estamos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos permite de estarmos aqui para dialogarmos sobre a lição da Escola Sabatina, estudarmos, Senhor, e aprendermos, Senhor, lições importantes, tão necessárias para a nossa vida espiritual. Amém, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, de um modo especial, enviar seu Santo Espírito sobre nós que aqui estamos e também sobre os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, seja aquele que nos fortaleça e que nos motive e influencie a avançar para a honra e glória de Deus. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, tem um texto muito interessante aqui para nós dar início à lição, que está em Atos, capítulo 18, verso 9 a 10. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Então, irmãos, que os irmãos comentarem de início dessa lição, desse texto maravilhoso. Irmão, que interessante, né, esse texto. E já começa nesse verso áureo, a promessa de Deus, né? Deus dando a garantia para Paulo que ele não estava sozinho. E ainda Deus ainda fala, porque assim, você lendo esse texto, é claro que no decorrer da lição a gente vai ver que esse texto aqui se remete à situação da igreja lá, né? Em Coríntio, e estava bem ali, é uma cidade grande. Então assim, é uma situação assim meio difícil muitas vezes na hora de fazer um projeto evangelístico. E Paulo fala, nossa, acho que não vai dar nada aqui não, rapaz, sabe, pensando assim, sabe, eu acho que não vai dar nada aqui não. Ele já estava pronto para querer ir embora. E Deus já deixa bem claro para ele, olha, não se preocupe, continue falando, não fique calado não, eu sou contigo, não vou te abandonar. A garantia. Eu estou garantindo, o seu trabalho vai ser sucedido, estou contigo, você não está sozinho. Ninguém vai fazer mal a você, ninguém que se levantar contra ti vai conseguir vitória não. Isso, não é verdade? Né? E Deus o que Deus falou para Paulo foi uma coisa assim, mais assim, que deixou ele mais animado ainda. Eu tenho muita gente, eu tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, você não está vendo ainda, mas eu tenho muitos ele precisa ouvir, tem muitos que são meus aqui, que você não está vendo. Então isso é algo, né, que nos chama muita atenção. Isso aqui serve de exemplo para nós. Muitas vezes, Evilânio, que você também, talvez, irmão, no decorrer, a gente pensa, não, aqui não dá nada. Esse lugar aqui não está dando nada. Às vezes não é bem assim. Os nossos olhos são enganosos. Os olhos humanos são enganosos. Muitas vezes o modo o homem de julgar as coisas está equivocado. Nós temos que fazer o trabalho e deixar com Deus as consequências. Não é verdade? Então, aí sim vai ter resultado. E foi o que Paulo fez, né? Imagina se Paulo tivesse desistido. Provavelmente não tinha igreja de Coríntio, provavelmente também não teria duas cartas para a igreja de Coríntio, que servem são tão importantes, né, para nós hoje, para o nosso elevo espiritual, para o nosso aprendizado, na verdade. Muito bem, é isso mesmo, né? Então, na igreja de Coríntios, como o texto aí é muito rico de informação, e Deus está... como se Deus estivesse mostrando um cronograma para Paulo. Você fica aí, vá para pregar o evangelho, que eu estou te garantindo que no meu cronograma aqui você vai passar nessa região ainda e vai pregar o evangelho para muitas pessoas, e muitas pessoas vão se converter. No livro Atos dos Apóstolos, de Ellen Good White, na página 248, lógico, eu não vou ler tudo, na página 248, se você quiser anotar aí, até a página 252, tá bom? Aí eu vou ler só um trechinho para dar uma claridade aqui, né? Bem resumido aqui o texto, aqui a leitura. Mas os judeus de Corinto fecharam os olhos
as provas tão claramente apresentadas pelo apóstolo e recusaram atender aos seus apelos. Eu estou em direto aqui, né? Porque realmente vai falar desse assunto mesmo, que do sucesso da inveja dos judeus lá, daquela região e tal. Eles estavam tendo inveja do sucesso de Paulo, né? O mesmo Espírito que os havia levado a rejeitar a Cristo, encheu-os de ira e fúria contra o seu servo. E não houvesse Deus especialmente protegido para que ele pudesse continuar levando a mensagem do Evangelho aos gentios, e teria posto fim à sua vida. Lá na região, lá onde está. Mas como Deus deu a garantia, fique sossegado que você está garantido. Eles não vão fazer, não vão te fazer mal. Não vou te tocar, né? Não vão te tocar, não vão te fazer mal, né? Eu não vou permitir que eles façam isso. Então, irmãos, o que acontece? No decorrer da lição aqui, quando a gente for distribuir a ramificação da lição, dos ramos da lição, vocês vão ver o desenvolvimento aqui. Cada cidade que Paulo ia, pregava, os judeus invejosos, rebeldes, iam atrás dele como um instrumento de Satanás. Então, resumindo aqui, só pegando o que vocês estão falando, Paulo era um servo de Deus, onde ele passava tinha tumulto, tinha confusão. Oposição, né? Porque hoje nessa mentalidade secular que nós temos no século XXI cristã, é que um servo de Deus passa, é só calmaria, é paz, é todo mundo dando tapinha nas costas. Bom, então parece que está contrário, porque onde Paulo passava tinha confusão, tinha tumulto. Então isso aí é um equívoco, porque só haveria uma possibilidade, e essa possibilidade não existe. Se realmente poderia haver, aonde o cristão vai, só haver paz, só paz, nada de conflito. Só se o diabo se convertesse. Se se convertesse aí, tá tudo sossegado, tá tudo em paz. Mas como ele não tem essa possibilidade de se converter mais, né, então não tem jeito. Então, aonde o servo de Deus vai é tremenda confusão, irmãos. E pode ter certeza disso, que se tiver paz, alguma coisa está errada. Se todo mundo bater nas costas, pode ver que tem alguma coisa. Não tem alguma coisa errada. Porque sempre tem confusão, porque são dois grupos. Sim. Várias mentes, várias pessoas. Um grupo aceita, pessoas aceitam e pessoas rejeitam. E obviamente, pessoas que rejeitam vão fazer o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? É lutar contra os que aceitam. Interessante, né, irmão? É o seu trabalho esse mesmo. Que nem vocês puxaram o assunto. Os judeus, e o Ivan também falou, eles iam atrás do Paulo, eles iam atrás. Eles não estavam, por exemplo, eles não estavam assim, por exemplo, não, eles já estavam lá e Paulo foi incomodá-los, não. Eles iam atrás. Então, então é ali? Ele está lá, então eu vou lá também, já vou lá, vou fazer um inferno da vida dele. Vou caluniar, vou inventar cada coisa. Então eles já faziam isso, perseguição ao servo de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque isso aqui são lições para nós. Nós já falamos várias vezes aqui no decorrer das nossas lições, em outras gravações nossas, que muitas das vezes a gente pega em essas histórias, esses relatos bíblicos, né, relatos dos apóstolos, o Evangelho e várias outras coisas, sei lá, a história de Elias, né? E aí Noé mesmo, a gente pega essas histórias e a gente fica colocando toda uma espécie de fantasia, uma espécie de romantismo, um romance naquilo ali. Gente, essas histórias da Bíblia não tem nada de bonitinho, não tem nada, olha como é bonito. Não, ali são lições claras, fortíssimas. E aquilo ali, se nós não absorvermos, não usarmos na nossa vida esses exemplos, essas histórias vão nos condenar no dia do juízo. Isso daqui, esse relato aqui de Atos dos Apóstolos, mostrando como a igreja tinha que agir, naquela época, e como tem que agir hoje, isso daqui, no dia de Deus, no dia do acerto de contas, vai pregar contra nós no dia do juízo. E muitas vezes a gente fica lendo, irmãos, olha só, você viu olha como ele é servo de Deus, olha como é que era. Se eu tivesse, eu ia apoiar isso. Se eu tivesse lá, né? Gente, nós temos que, na linguagem mais simples, né, cair na real. Falar assim, olha, gente, nós temos que clamar a Deus misericórdia, sabe? Fazer calo no joelho, sabe? Se não sangrar, se for o caso, e clamar a Deus misericórdia, falando, Senhor, me ajude a imitar os seus servos lá. Porque esses homens aqui, irmãos, Paulo, Pedro e muitos outros, esses homens estavam cheios do Espírito Santo. Então,
Para eles, morte ou vida era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Viver ou morrer era a mesma coisa. O que valia para eles era Jesus Cristo. Era as pessoas saberem de Cristo. Esse ressuscitado é aquele que transforma, que liberta do pecado. Era isso. Era essa a única vontade deles. O único modo de vida deles era isso. Era isso. E muitas vezes nós estamos esquecendo, né? Então, exatamente. Nós estamos pregando aqui, vocês estão assistindo aí, nós não estamos pregando aqui que o servo de Deus vá provocar, por intuição, confusão. Lógico que não. Não é isso. Não é isso. E se alguém tem essa intenção, vá se converter. Se ajoelhe no seu quarto aí, em particular, peça perdão a Deus. Não é nada disso. Nós temos que sim, que ir levar a mensagem e pedir a Deus misericórdia para que isso tudo vá em paz. Esse é o nosso pedido. Esse é o nosso pedido e a nossa ânsia, por paz, lógico. Mas tem a consequência de você viver e pregar o evangelho. Não tem jeito. Porque um grupo vai aceitar e o outro vai rejeitar. E o que vai rejeitar, logicamente, que vai combater o grupo que aceita. Então não tem jeito. Desde lá do céu nós estamos vivendo um grande conflito. E não tem jeito. O grande conflito está aqui na terra. É verdade. Vamos no domingo agora, de volta a Listra. Nós não vamos ler o texto, que está baseado em Atos, capítulo 16, verso de 1 a 13. O que a ação de Paulo nos ensina sobre a sua sensibilidade ao procurar alcançar outras pessoas? Olha, irmãos, eu vejo uma coisa bem interessante aqui no comportamento de Paulo. Porque aqui ele fala na questão da pregação do evangelho, ele estava preocupado, né, porque ele encontrou o rapazinho Timóteo, e o Timóteo quis ir com ele, ele, servo de Deus, eu quero honrar a Deus, eu quero também fazer esse trabalho. E aí teve um impasse. Filho de grego com uma judia. Pela parte judaica ele tinha direito, na verdade. Mas ele não era circuncidado. Olha só, ele não era circuncidado. E Paulo ofereceu para ele, falou, o que você acha, né? Se circuncidar por causa desses homens e tal. Aí ele falou, não, tudo bem, eu me circuncido, não tem problema. Ele aceitou se circuncidar, ele não foi forçado, ele aceitou se circuncidar, porque ele sabia que ao fazer isso ele tinha acesso aos judeus ali para poder pregar. E uma coisa que interessante me chamou a atenção é que Paulo fazia qualquer coisa, presta atenção, irmãos, menos abrir mão de princípios, tá? Qualquer coisa para alcançar as pessoas, menos abrir mão de princípios, dos princípios do reino de Deus. Não foi porque ele sabia bem claramente, nós estudamos em lições anteriores, que a circuncisão e incircuncisão era a mesma coisa. Isso era somente um símbolo de um compromisso com Deus. Só que aqueles homens circuncidados da época não demonstravam esse compromisso, então significava nada no final das contas. E nós sabemos aqui que o Timóteo, ele aceitou isso porque ele queria alcançar as pessoas. E eu tenho um texto aqui, irmãos, que eu quero ler para vocês. Está aqui relatado na meditação matinal, o cuidado de Deus, tá? O cuidado de Deus, essa meditação aqui, tá? Na página 44. Na página 44 fala algo bem interessante para nós. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Página 44. Olha só o que fala, irmãos, a questão do comportamento, o que nós temos que fazer, né, para poder trabalhar pelas pessoas, para poder avançar na causa de Deus, como Paulo fez. Olha só, diz assim, a paz que Cristo deu aos seus discípulos, pela qual oramos, é a paz que nasce da verdade. Uma paz que não pode desaparecer por causa da divisão. Fora pode haver guerras, contendas, inveja, ciúme, ódio, luta, mas a paz de Cristo não é uma coisa que o mundo possa dar ou tirar. Ela permanece no meio das atividades de espiões e da mais cruel oposição dos inimigos. Cristo não procurou por nenhum instante trocar a paz por uma traição dos sagrados legados. Ainda continua. Não podia haver paz à custa de princípios. É um grande erro da parte dos que são filhos de Deus procurarem construir uma ponte sobre o abismo que separa os filhos da luz dos filhos das trevas, abrindo mão de princípios que comprometam a verdade. Seria isto prejudicar a paz de Cristo, a fim de fazer paz ou estabelecer fraternidade com o mundo. O sacrifício é demasiadamente custoso para ser feito pelos servos de Deus. Este de fazer paz com o mundo
pelo abandono dos princípios da verdade. Ainda continua. Então, que os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade, jamais ceder um jota dos princípios pelo favor do mundo, que se mantenham firmes na paz de Cristo. Olha só que coisa, que mensagem. Então, Paulo tinha isso em mente, irmãos. Assim como Jesus, ele fazia de tudo para alcançar as pessoas, mas sem abrir mão dos princípios, Paulo também. Então, no contexto aqui com Timóteo, era a mesma coisa. O Timóteo compreendeu isso. Não, então, ó, se isso aqui não vai atrapalhar em nada, não vai mexer com nossos princípios nenhum, e eles não estão compreendendo, tudo bem, a gente vai lá. Agora, a partir do momento que vai afetar princípios, opa, aí não. Eu fico pensando, irmão, sabe? Quantas vezes a gente ouve, Vilânio, Alexandre, em igreja, não, irmãos, a gente vai lá, Paulo fala, ainda usa Paulo. Paulo fala, eu me fiz de simples para ganhar o simples. Né? Algumas pessoas falam assim, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Ainda falando isso, usando Paulo como se Paulo estivesse dizendo isso. Né? Aí vai lá, nós vamos lá num jogo de baralho, num jogo de futebol, para ganhar as pessoas para Jesus, um monte de coisa. Não, eu vou comer carne de porco lá na churrascada, eu vou fazer churrascada, vou comer carne de porco lá também. Né? Mas é porque assim, né? Eu não posso ofender a pessoa vai se sentir ofendida, né? Aí depois eu mostro para ela, né? Gente, não é bem assim o caminho. Não é bem assim o caminho. Mas muitos cristãos, muitos candidatos aos céus hoje, irmãos, tem essa linha de raciocínio, tem esse comportamento. E com isso, sem perceber, estão escancarando as portas para práticas tais que não levam em consideração os princípios. Por quê? Porque os outros, se uma pessoa experiente está fazendo isso, as pessoas mais novas falam assim, já que o irmão não tem problema, se o irmão falou que não tem nada a ver, então eu vou fazer também. Você entendeu? Porque geralmente é assim. Geralmente é assim, uma pessoa nova na igreja, quando ela entra na igreja, os novos na fé, a princípio eles não têm essa compreensão de que é eles sozinhos. Eles precisam assim, andar nos passos dos mais experientes. E se os mais experientes estão fazendo coisas erradas, eles vão fazer a mesma coisa, a gente está certo. É verdade. Não é verdade? Então Paulo não foi contra princípio, não foi Jesus. Ficava firme. O que poderia fazer? Um exemplo aqui. Eu vou entre os muçulmanos, eles não gostam de receber uma mulher sem estar com aquele pano na cabeça, aquele turbante. Eu, como quero pregar para eles, não tem problema nenhum a minha esposa usar, não vai contra os princípios. Não. Ela põe aquele pano na cabeça, não entendeu? Aí eu vou, como o Timóteo fez circuncidor, eu vou. Não é para pregar para eles, eles deixam só se pôr o turbante, então nós põe. Pronto. Não vai contra o princípio. Não vai. Entendeu? Isso que é. Irmão, a gente quer saber sobre evangelismo? Lê o livro Evangelismo e o Serviço Cristão. Nós não vamos errar em evangelismo. É verdade. Não, porque hoje eles usam os teólogos, os doutores do Evangelho, como são chamados hoje, né? Nós temos que contextualizar o Evangelho para a nossa época, né? Para a nossa época agora, né? Então o que acontece? Nós podemos contextualizar sim, mas sem entrar em um conflito com princípios. os princípios. Aí foi dado exemplo aqui já, né? Então, nessa questão, para quem quer acompanhar mais assim o tema expandido, nessa parte de domingo está Atos Apóstolos, na página 184 a 185, 202 a 207, 402 e 207 a 208. Né? Então, aí está as paginações. E na página Educação, no livro Educação, página 70, o qual eu vou fazer uma leitura rápida agora, né? Quem poderá calcular os resultados dos trabalhos de Paulo para o mundo? De todas estas benéficas influências que aliviam o sofrimento, que confortam a tristeza, que restringem o mal, que erguem a vida de sua condição egoísta e sensual e a glorificam com a esperança da imortalidade. Quanto se deve aos trabalhos de Paulo e de seus cooperadores, quando com o Evangelho do Filho de Deus fizeram sua silenciosa viagem da Ásia às praias da Europa? O que não valerá a uma vida o ter sido o instrumento de Deus em pôr em ação tais influências abençoadoras? O que não valerá na eternidade testemunhar os resultados de um tal trabalho?
Então, os resultados do trabalho de Paulo, irmãos, é uma coisa que nós não podemos escapular, não. É uma coisa muito grande, né? Fez o possível. Você pode citar, foi vários naufrágio, açoites, prisão, apredejamento, espancamento e assim por diante, difamação. E os trabalhos dele, fez de tudo para levar o Evangelho. Em primeiro lugar, na história de Paulo, ele fez de tudo para levar o Evangelho em primeiro a sua nação, né? Sim, verdade. Os judeus, infelizmente, foi... Lógico que muitos dos judeus se converteram através do Evangelho pregado por Paulo, mas os inimigos mais assim firmes que batalharam contra Paulo foi os judeus, né? A gente sabe que foi os judeus rebeldes. E essa questão da circuncisão aqui também, irmãos, é o seguinte: nós não vamos ter tempo para explicar essa questão da circuncisão aqui fora da parte espiritual, mas tem um estudo sobre a circuncisão que foi benéfico em termos físicos para os judeus. Quem quiser estudar pode pesquisar depois aí, que essa questão da circuncisão em termos físicos para o homem, né, e também para a mulher em si também, né? Então é benéfico, né? Então é tanto que não atrapalhou o princípio e também beneficiou ele também fisicamente. É verdade. É verdade. Então, vamos para a segunda-feira agora, Filipos. Nós não vamos ler também, está em Atos 16, verso 11 a 24, esse tema. E aí os missionários foram no sábado, algum lugar ali. Paulo com os missionários, né? Por que eles foram para lá, nesse lugar, irmão, e a fim de quê? O que aconteceu ali? Os textos que vocês vão ver aí na coisa, que tinham umas mulheres lá, tinha um povo lá, e eles acharam conveniente ter uma reunião religiosa ali para adorar a Deus, né? Ali próximo àquelas águas, aqueles rios lá, né? Onde tinha pessoas que eles poderiam pregar o Evangelho, né? Então, eles acharam oportuno, né? Eles não perderam a oportunidade. E tinha a questão dos judeus também, né? Aí, a questão dos judeus se desviaram para aquele lugar também, né? Lá, o que Paulo teve de intuição, né? Eles acharam um momento muito oportuno e prático em ter essa reunião. É interessante, eu vou ler Atos 16, verso 14 aqui, ó. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade da Tiatira, que adorava o Deus, nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, nos rogou dizendo: se vos julgares que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída de espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro a seus senhores adivinhando. E essa, seguindo Paulo, e nos gritava, dizendo: estes homens são teus servos, nosso Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: ordeno-te, no nome de Jesus, que saia dela. E ele saiu na mesma hora. E aí o que aconteceu? Os senhores que tinham lucro com ela falou: se esse homem ficar aqui, não apertou nosso lucro, porque essa mulher adivinha coisa aqui, era um exemplo hoje, uma cigana, e agora não apertou nosso lucro. E aí Paulo começou a ser perseguido aqui, né? Perseguido, mas só que o que acontece? Vocês vão ver na sequência aí, que nessa perseguição que eles fizeram contra Paulo, vocês veem que essa mulher se converteu aí, eles vão o objeto de lucro deles, né? E tanto que essa mulher aí, conforme o texto aí, ela que dizia que Paulo é um servo de Deus e tal, assim, né? Satanás ele usou ele de sofisma. Ele pregou a verdade aí, sim ou não? Sim. Ele não falou mentira. Esses homens são realmente servos de Deus. Falou ou não falou? Sim. Mas usou de sofisma. Então, se Paulo tolerou um período de tempo, o livro Atos Apóstolos aqui fala isso aí. Tolerou um pouco de mais, não podia mais tolerar. Porque se ele tolerasse mais, seria ali aquele testemunho daquela mulher ia servir contra o próprio Evangelho. Prejudicial, né? Ia ser prejudicial. O livro aqui fala. Então ele tinha que entrar em ação. Então, porque o jeito que ela estava, o que ela estava fazendo, estava promovendo ela mesma. Exatamente. Estava promovendo ela mesma, porque exatamente. Realmente eles pregavam. Ela já era adivinhadora. Sim. Lá estava com aquele espírito lá do diabo lá adivinhando lá e tal, né? E eles já ganhavam com ela, com aquela manipulação do diabo.
Então, se Paulo tivesse deixado, tolerado muito tempo aquilo, teria prejudicado a pregação do Evangelho. Verdade. Então, ele tinha que ver a contrafação. Então o povo ia acreditar mais nela. Assim, Exatamente. Tá falando, É verdade. Exatamente. é verdade. Eles são servos de Deus mesmo, e ela tá falando. Então ela é uma mulher. Então, séria mesmo, exatamente, né? é o sufismo, né? O diabo usando de sufismo. Dá a entender uma coisa, mas na realidade ele traz de fazer outra. O diabo é assim. O resultado ele queria outro. Exatamente. Nossa. Ele dá a entender uma coisa, mas que o resultado que ele quer. Então, é só para outro. nós tirar uma lição, então o diabo pode até adivinhar uma coisa verdadeira. Adivinhar não, ele pode. Apresentar, né? Um exemplo, alguém que é profeta, que de ser profeta, fala alguma coisa que você fez mesmo, que você é. Irmão, profetiza a sua vida. Como tem muitos falsos profetas aí, então o profeta ele fala até coisa verdadeira para tentar o diabo por trás. É o sofismo. Isso, é o sofismo. Então não pode cair em qualquer sofismo, lábio de é o falso sofismo. profeta. Cuidado, irmão. Vamos bater com a Bíblia. Então, eu já citei esse texto aqui, eu vou repetir novamente. Deuteronômio, capítulo 13, do versículo de 1 a 3. Quando um profeta ou sonhador de sonhos vier diante de ti, anunciar um milagre ou qualquer prodígio, e acontecer o tal prodígio, depois ele mandar você seguir a outros deuses, outras doutrinas, que não são da Bíblia, olha, não tem mais não, pode ficar cegado, que eu não enviei ele não, ele é um falso profeta. Então, Deus fala assim. Então, milagres versus ordenanças da Bíblia, os mandamentos, a obediência, as doutrinas, de maneira pura e concreta. Então, o pacote fechado de Deus é isso aqui. As doutrinas, a obediência, o que a Bíblia diz. Sim. Um milagre não prova nada. Não prova nada. Não. Um milagre não prova nada. Que nem o Milani falou, o Alexandre falou, e assim, num contexto assim, geral ali, isso mostra que Paulo não perdeu oportunidade. Né? Ele não perdeu oportunidade. Então assim, e como falado no início, ele criou uma oportunidade primeiro com a mulher lá na beira do riacho, do rio ali, e depois, né, devido àquela situação, aquele tumulto também, ele criou outra oportunidade. Sim, porque as pessoas foram indagadas, pode ter certeza, ali no fim. Porque quem foi que fez isso? Tá. Foi aqueles homens ali, não sei o quê. Eles disseram que em nome de Jesus. Mas quem é esse Jesus? E não sei o quê. Tá. Então, isso criou um alvoroço nas pessoas. A gente sabe no relato, é claro que no final das contas, o que prevaleceu foi a voz dos homens que que tinha interesses comerciais. É lógico. Na verdade, mas o povo, as pessoas ouviram aquilo ali. Então ele não perdeu a oportunidade. E aqui, irmãos, tem um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, só que agora está nesse livro aqui, nessa outra meditação. Recebereis poder. Aqui está na página 320, meditação de 7 de novembro. Olha só o que fala. Esta é a obra em que nós também nos devemos empenhar. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de excitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de exaurir as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e as estações que o Senhor estabeleceu pelo seu próprio poder e reteve dos homens, nós mesmos devemos render-nos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida, não adulterado com opiniões humanas, às almas que estão perecendo pela verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam aos homens da verdade presente e inabilitam-nos a dar a mensagem que nos inabilita, né? Não nos deixa preparados a dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Então vejam só, aqui a mensageira do Senhor fala, nós temos que ser semelhante a Paulo, aproveitar a oportunidade. E a parte que me chamou a atenção, dar o pão da vida não adulterado. Irmãos, porque tem isso também, sabe, irmãos? Assim, lições para nós. Tem isso também. Paulo, ele fala diretamente. Ele pregava o evangelho e deixava com Deus as consequências. Ele não ficava inventando, não, eu vou falar isso daqui, vou falar uma coisinha assim agradável para ele, porque depois, né? Depois ele vai gostar de mim, esse tipo de coisa. Quem garante que você vai ver aquela pessoa de novo? Para começo de conversa. Então, nós temos que ter em mente, nós não podemos adulterar a mensagem. Nós temos que falar a mensagem. E por que eu estou enfatizando isso, irmãos?
Porque muitas vezes eu não posso deixar passar. Muitas vezes no meio adventista, nós, né, muitos de nós estamos errando nisso, sabe? Por quê? Principalmente na hora de um estudo bíblico. A pessoa, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia. Aí eu vou na casa dela. Aí quando chega um assunto que eu não gosto ou que eu rejeitei, sabe? Aí eu pulo esse assunto. Ou então eu falo assim, não tem nada a ver. Ou seja, eu estou adulterando o que Deus, eu estou adulterando a mensagem que Deus tem que dar àquela pessoa. E aí, olha só, e aquela pessoa vai confiar em mim, porque ela abriu suas portas para mim, entendeu? Ela confiou, né? Ela abriu seu coração, essa é a realidade. Ela está confiando em você. E aí ela vai para a igreja, ela se batiza, se torna membro. Aí um dia chega alguém, chega no púlpito e fala do assunto. Ela fala, oxe, mas que assunto é esse? Que assunto é esse? Não, o fulano de tal lá, ele falou que não tem nada a ver isso daí, que isso é bobagem. Aí pronto, aí vira toda aquela confusão. E aí, se não for o Espírito de Deus agindo com toda a força para resgatar aquela pessoa, ela vai endurecer o coração igualzinho o outro. Porque ela foi contaminada por um evangelho. Se é que eu posso dizer esse termo? Evangelho adulterado. Se é que eu posso usar esse termo. Então, Paulo, ele se preocupava em falar a verdade. A verdade, é claro, criava situações, a gente sabe disso. E nós temos que ser semelhantes a ele aqui. Aqui ele não perdeu essa oportunidade. Então, essa questão que você está falando aí do evangelho adulterado, ou distorcido, assim, né? Torcido, o evangelho torcido. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí as doutrinas básicas, são muitas doutrinas que tem, da Bíblia, no caso, né? Vamos citar a doutrina da mordomia cristã. Da mordomia. Que envolve os 4 campos da mordomia cristã, né? O templo, os tesouros, os talentos, né? O templo e tudo mais, né? Então a pessoa vai lá e prega sobre guardar o sábado, a lei, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e não prega sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E agora? Como é que fica agora? Vai prega a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, mas não prega sobre a fidelidade em relação ao estilo de vida saudável. Ao tempo, na pessoa. E agora? Prega o estilo de vida saudável, mas não prega sobre o dom profético na igreja, né? Adventista sétimo dia, né? Dom profético. Então, nós não devemos se inclinar para um tema e deixar os outros de lado. Nós pegamos um pacote fechado e dá para a pessoa. E tem que pregar tudo para a pessoa, tudo. Não é, lógico, como já tem falado, não vamos pregar, ensinar para uma pessoa a vida inteira, lógico. Ela tem que caminhar com suas próprias pernas. Mas o grosso das doutrinas do Evangelho, nós temos que passar para ela de maneira fiel. Sim. De maneira fiel. Continuando com esse tema, os irmãos, aí nós vamos entrar mais, aprofundar mais. Atos 16, verso 25 a 34, aconteceu algo. Paulo foi preso e ele se encontrou com o carcereiro. O que ele precisou fazer para ser salvo, esse carcereiro? Que eles foram soltos, né? O Paulo, aqui, os missionários foram soltos. E aí o homem queria se matar. Ia se matar e não vou me matar. E aí Paulo falou para não se mata. O que ele tem que fazer? Fez ali para ser salvo? Nós vamos entrar mais a fundo nisso. É o fundamento, né? Porque Paulo falou algo para ele. Crês no Senhor Jesus, né? E será salvo tudo e tua casa, com a palavra. E aí algumas pessoas hoje pensam, é só crer. Tá vendo? É só crer. O texto da Bíblia, Paulo falou que é só crer. Tá, mas só que só ele creu e ele fez só creu e ficou por isso mesmo? Não foi isso. Então. O texto não diz isso. É verdade. Então, seria uma hipocrisia. Uma pessoa diz, eu só creio e estou aqui sossegado. Estou só relaxando. Já estou salvo. Então, Só esperar Jesus, tá? Irmão, você que é adventista, você que não é adventista também, que é o nosso amigo, qualquer pessoa. Se você crer dessa maneira, que é só crer e está tudo sossegado, você vai ficar bem sossegado, mas para receber a morte eterna. Isso, simples assim. Não vai, isso é uma ilusão. É ilusão. Eu quero ler até na lição, para a gente aprofundar mais nesse tema. Na própria lição, autor da lição, último parágrafo. O que sabemos sobre o carcereiro? Ele era um judeu ou um prosélito judeu? Em ambos os casos, tudo o que ele precisava era crer em Jesus como Senhor e Salvador. E se ele fosse um gentio que já conhecia e adorava a Deus, como Cornélio ou Lídia, Atos 16, 14,
E vários outros em Atos. Nós não sabemos. É. E se ele tivesse comparecido às reuniões evangelísticas de Paulo na cidade anteriormente? Então, Seja quais foram os fatos sobre ele, a brevidade do relato não deve ser usada como uma desculpa para batismos apressados. O próprio autor da lição, que foi feliz nesse comentário, ele mesmo disse: nós não podemos pegar esse texto isolado e dizer, porque nós não sabemos e se ele já foi em reuniões evangelísticas, e se ele era já um judeu já, então ninguém sabe. Então, se ele era um Cornélio, que já era um impedor, já praticava todas as coisas, mas era um gentil, só precisava ele crer em Cristo. Jesus. Tem um texto da senhora White, eu não trouxe aqui, mas ela fala claramente que tem pessoas que pensam que é só crer e pensa que não há nada a fazer. Pessoa que crê dessa maneira está numa falsa segurança. Ela, no final de sua carreira, ela vai ser derrotada. Então, irmãos, nós devemos caminhar para a vitória, não só crer, mas sim praticar a crença. Sim, o que o Evelyn está falando está aqui, ó. Tem um capítulo nesse livro, ó, Lição para a Igreja, volume 6. Tem um capítulo, ó, o capítulo é o capítulo 8, o batismo. Vai falar tudo isso aqui. Bem um trechinho bem pequeno eu vou ler. O princípio da vida cristã deve ser claramente explicado ao recém-convertido. Aí o que a Evelyn falou, eu não vou nem ler o texto, os irmãos podem ler. Esse amor se manifesta na obediência. Então, crê em Jesus, está amando Jesus? Se me amares, guarda meus mandamentos. Então é simples, não. Igual a Evelyn falou que eu crer não é ficar, eu creio só esperar Jesus voltar, ficar parado. Quando a pessoa crê, essa palavrinha já entra na vida dela, ela creu, o Espírito Santo habita nela, e o Espírito Santo faz ela fazer o quê? Fazer as coisas que Jesus fez. Fazer as boas obras. Pronto, é viver a vida de Cristo. Então não tem como, não tem como sair fora. Não tem como sair fora. É a realidade, né? E para você pegar mais assim essa questão desse tema aí, você vai lá na página 212 a 220 do Atos dos Apóstolos, tá bom? Aí lá explica tudo direitinho sobre essa questão. E na página 96, desse para a Igreja, volume 6, uma coisa que eu não tenho visto falar nisso, mano, porque a gente está deixando o Espírito de Profecia cair fora da igreja. Olha que fala, só uma linha que eu vou ler, irmão. Depois vocês veem, tá tudo marcadinho aqui, ó. Você lê todo o capítulo, tá falando do batismo. E na página 96, olha que interessante. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Irmão, a pessoa então para entrar na igreja, e ela vai até falar aqui que é ponto de disciplina. Tá no manual da igreja, inclusive isso, viu? Esses textos. É o ponto até de disciplina vestuário na igreja. E o que a gente vê hoje? Mas ninguém fala disso. Irmão, então nós temos que acordar, tem um reavamento e uma reforma. Tem que ensinar, igual vocês comentou, das 28 doutrinas, explicar sobre vestuário para a pessoa. Nada adulterado. Nada adulterado. Então tem que ser um pãozinho fresquinho, caseiro, integral, gostosinho. É um 100%. 100% integral. É 100% integral. Nada de contaminação ali. Exatamente. Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, aqui, só um comentário aqui, que eu vou ler rapidinho aqui. É sobre aquela mulher que Paulo, ela ouviu a mensagem. Depois vocês vai verificar no Atos dos Apóstolos. Libertada do espírito mau e restituída ao uso da razão, a mulher preferiu seguir a Cristo. Atos dos Apóstolos, página 213. Então depois você continua a leitura, você vai expandir o assunto. Mas nessa questão aí da disciplina, do discipulado, a pessoa aceitar a Cristo, crer e praticar a crença. Você só crer não funciona. Tem que praticar a crença, né? Você creu em quê? Primeira coisa, creu em quê? Em Deus. Através do quê? Através do... Olha aqui. Paulo não pregou para ele lá? Ele pregou o que ele tinha aprendido aonde? Da palavra que Deus aqui. Falou para ele. Então, ele aprendeu da palavra. Então, Paulo falou, se você crê em Deus, o conteúdo de Deus está onde? Na palavra. Sim. E não se resume só na palavrinha Deus. É o pacote fechado que está aqui. De Gênesis e Apocalipse. É o pacote fechado. Então, ele creu em quê? Ele creu nisso aqui. Escrituras. Se ele creu nisso aqui, então aqui tem umas indicações para a pessoa fazer determinadas coisas. É ou não é? E nesse caso entra tudo, Virgílio. Então, entra vestuário, entra conduta cristã, entra a boa alimentação, que nós sabemos que nós não podemos deixar de lado,
certo? Anda até na questão de casamento, várias tipo de coisa, a questão com quem eu vou me relacionar. O estilo de vida moral. O estilo de vida, bem lembrado. Estilo de vida moral. Então entra tudo, porque no final das contas, eu quero deixar com vocês um texto aqui, ó, uma passagem aqui de Mateus 5. Por que, irmãos, que é tão importante Mateus 5, deixa eu achar aqui, capítulo 5. Por que é tão importante as pessoas guardar isso, levar isso a sério? Olha só por quê. Olha o que Jesus falou, Mateus 5, verso 16. 5:16, diz assim, ó: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Por que tem que deixar a luz brilhar? Mas por que Jesus está pedindo isso? Ainda continua. Olha só. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que estás nos céus. Veja, então, aí a pessoa pensa, aí é quando a pessoa gosta de falar. Tem muitos que falam isso, sabe, irmãos? Irmãos, as obras não salvam, as obras não me salvam. Que diferença faz? As obras não salvam, quem salva é Cristo. Tá certo, as obras não salvam, quem salva é Cristo. Mas as suas obras vai chamar a atenção daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Fala, nossa, mas por que ele é diferente? Por que ele é diferente? Por que ele age assim? Por que ele não come isso? E aí você vai falar, porque eu adoro a Deus e porque está escrito aqui. Então, as pessoas, eles vão se aproximar de Cristo, primeiro, não é do nada, como se fosse uma mágica, sabe? É claro que não podemos deixar tudo de lado, porque tem pessoas que se aproximam, que vêm a Cristo como se fosse uma coisa sobrenatural mesmo. Deus vai lá e age. Mas assim, não, é bem esporádico, mas não são todos. Não é regra. Não é regra. Então a maioria das pessoas, num contexto geral, elas se aproximam de Cristo, da palavra de Deus, por meio dos seus servos. E o único jeito de elas se aproximar de Cristo é ver uma diferença nos seus servos. E as obras é importante. As obras não é importante. No contexto do texto até falou ali que a luz brilha em você, aí eles veem a sua obra. Então a luz a pessoa precisa ver. Irmão, eu não posso ver o Evelano aceitou Cristo, está parado. Como que eu vou ler a mente dele? Ele é um cristão, eu li a mente dele. Não tem como. Isso, não tem como. Eu vou ver a atitude dele. Eu estou com ele no trabalho, ele foi contratado agora, eu estou numa empresa, aí eu vejo, tá todo mundo fazendo uma coisa, mas eu vejo Evelano com um comportamento diferente. Isso já me traz curiosidade. Todo mundo está falando aquilo, e comendo aquilo, Evelano diferente, e eu já vou, o Espírito Santo toca. Por que você não faz isso? As conversas dele, vamos deixar bem claro, né? É simples. Não é linguagem torce. O Ricardo falou que alguns torcem para a sua própria perdição. Está torcendo o evangelho para a sua própria perdição, dizendo que, mas é só crer, as obras não me salvam mesmo. Irmão, se você não tiver obra, o Evelano falou, você vai sem obra, você vai com tudo pro lado. É aquela história, irmãos, ó. É aquela história. A gente sabe que o diabo ele joga dos dois lados. Ele é muito esperto. Então, sempre nós temos que estar ali centralizado, atento. Então, as obras realmente não salvam. E teve lá no passado, na Idade Média, teve um pessoal com essa questão de obra, massacrou muitos cristãos, os protestantes. Lógico, isso é fato. É fato, está na história. Mas, por outro lado, se a pessoa tivesse ligado a crença verdadeira, a interpretação correta, e se tivesse ligado corretamente, iria praticar o bem, o qual a Bíblia ordena, o qual Deus ordena. Não teria sido ser equivocado. Então, o que acontece? O diabo vai para um lado e joga as pessoas do outro lado. Então, nós falamos aqui do estilo de vida, dessa questão do... hoje tem umas campanhas que junta aquela multidão de gente, vamos jogar 40 aí no batismo de uma vez. Aí quando pensa que não, saiu 40, 39, ficou só um. Bem, amém que ficou um, né? Tudo bem, não é esta dúvida. Mas, sem trabalhar de maneira mais honesta, mais consciente, em pregar o evangelho de maneira mais correta, aí seria mais eficiente. Assim, 40 se batizados, 40 ia ficar. Não, seria uma coisa consistente. Sim. Eu me lembro, um tempo atrás, uns anos atrás, quando eu recebi um estudo bíblico, eu mesmo, nós recebíamos aquele estudo completo, direitinho, de maneira bem eficiente. Os irmãos, eles davam o estudo. Então, nós temos que manter essa base, né? Dar o estudo para as pessoas, né? Agora vamos terça-feira aqui, aí nós vamos comentar os dois tópicos. Nós vamos ler, não vamos ler, mas os irmãos podem ler Atos 17, de 1 a 15, vai falar Tessalônica e Bereia. Vamos falar de primeiro Tessalônica, irmãos. O que houve lá? O que houve, que aconteceu lá, Tessalônica? Como sempre, em Tessalônica, lá teve um pessoal que aceitou o evangelho, teve os frutos. Mas teve um grupo lá, um grupo terrível.
o grupo dos judeus lá em Tessalônica, que eles perseguiram novamente e criaram uma confusão infernal contra Paulo novamente, né? Uma revolta na cidade. Né? E aí a gente vai ver que o grupo de Bereia totalmente diferente de comportamento. São chamados de nobres. Mas por que eles eram nobres? Por quê? Nobres. Por quê? Então, a questão da nobreza aí, se você quiser conferir, eu não vou ler o texto, aqui, que é um texto muito puxado, muito grande, é no Atos dos Apóstolos, na página 221 até a página 230. Vamos lá então. É aquela história. Paulo pregava para eles, aí eles não diziam assim, tudo que você está pregando, eu aceito e acabou inquestionavelmente. Não era assim. Você é Paulo, você é apóstolo. Você é Paulo, você é apóstolo, está tudo certo, tudo garantido. Não foi assim. Foi assim, Paulo pregava, eu vou conferir tudo direitinho, e lá o texto de Atos dos Apóstolos fala que eles comparavam o texto com outro texto da palavra de Deus. Texto com outro texto. Para se realmente estava batendo a doutrina que Paulo estava pregando, se realmente está tudo sendo concreto. Exatamente, eu vou fazer o rastreamento bíblico. Fazer o rastreamento. Eles iam ver nos profetas, exatamente. Ou seja, eles iam ver como fosse hoje, conferir o Espírito de Profecia. Não, lá o Atos dos Apóstolos fala como Jesus. Começou por Moisés e foi por todos os profetas. Todos os profetas. Aí lá cita o texto que Jesus falou e cita também Paulo, que Paulo também decorria também por todos os profetas também. Então, os bereanos eram assim, confirmavam essa instrução. E eu creio que o Ricardo aqui tem alguma coisa a comentar sobre essa questão, e depois eu vou comentar em cima do comentário dele. Olha só, irmãos. Uma coisa muito interessante. Eu vou comentar então, já lendo o relato aqui no livro Parábola de Jesus. Essa versão que eu tenho aqui, as mais novas são um pouquinho mais, né, mais compridas. Mas na página, eu vou falar aqui o capítulo, a partir da página 109. Eu vou ler na página 109 aqui. Deixa eu chegar aqui na página 109. A página 109 fala algo muito... O capítulo, irmãos, é da parábola, né, do maior tesouro, tá? E aqui na página 109 começa falando assim. Olha só, irmãos, se vocês me permitem dizer isso, olha só se esse relato não está se enquadrando hoje na cristandade. Olha só como diz. Muitos, começa dizendo, muitos se contentam com uma suposição concernente à verdade. Só com uma, ainda continua. Dão-se por satisfeitos, olha só, com uma investigação superficial. Ainda continua. Supondo ter tudo que é essencial. Tomam o veredito de outros pela verdade, sendo negligente demais para empenhar-se em sincero e diligente labor, representando na palavra de Deus como buscar, né, como escavar em busca do tesouro oculto. Então já começa dizendo, muitos, com as minhas palavras eu falo, muitos são preguiçosos, não gostam de estudar a palavra de Deus, só lê por cima, e eles usam, vamos supor, Alexandre, vamos supor que está aqui, eu sou preguiçoso, e aí, o que vocês fazem? Não, os irmãos já falaram, então eu vou ficar com o que eles falaram. Não vou nem conferir se é isso mesmo. E muitos fazem isso com os irmãos na igreja, com ancião, com liderança, ou até com o pastor. Até com o pastor mesmo. Ah não, o pastor falou, está falado. Aí não quer nem ver se está escrito mesmo isso daí, se o que o irmão falou, ou o pastor falou, porque, irmãos, nós não podemos esquecer. Os homens se enganam, os homens podem se enganar, certo? Salmos, se eu não me engano, Salmo 108, verso 18, se eu não me engano é esse, menciona que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Os homens muitas vezes podem agir de má fé, por maldade, ou enganado, mas Deus nunca se engana. Então, e ainda tem outro texto que eu quero ler, olha só, agora para nós ainda, na página 111, do mesmo livro. É essencial, tanto a velhos como a jovens, não somente ler a palavra de Deus, não é para somente ler. Isso. Ainda continua, como também, estudá-la com sincero fervor, oração e investigação da verdade, como se buscasse um tesouro escondido. Os que assim procedem serão recompensados, pois Cristo avivará o entendimento. Ainda continua. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. Nossa salvação depende disso. Não, irmão, você está falando bobagem, a salvação é Cristo. Sim,
Mas que Cristo que você crê? Qual é o Cristo? O Cristo que as pessoas falam é o Cristo lindo, maravilhoso, de olho azul, artista de cinema de Hollywood? Esse é o Cristo que você crê? Ou é o Cristo das Escrituras Sagradas? Ou é o Cristo que veio aqui para nos libertar do pecado, para nos transformar a sua imagem e semelhança aqui e para na sua volta nos levar? Exatamente. Porque se você não é um leitor das Escrituras, você vai acreditar no Cristo que é apresentado. Agora, se você é um leitor, você vai acreditar no Cristo que é o real. Que vai vir no Apocalipse, que um Cristo que não é o Cristo, dizendo que é Cristo, vai dizer até fogo do céu. Cuidado, hein? Ainda continua aqui, só terminando. Olha só, a nossa salvação depende do conhecimento e contínuo das Escrituras. Deus quer que nós possuamos essa salvação, esse conhecimento. Ainda continua. Examinai a preciosa Bíblia com o coração faminto, vontade de querer saber mesmo o que é verdade, Senhor. Me mostra o que é verdade. Eu não posso confiar nos homens. É isso que nós temos que ter em mente. Ainda continua. Sondai a palavra de Deus, como o mineiro sonda a terra para descobrir os veios auríferos. Jamais deis por acabada, jamais fale, já acabei, já sei tudo. Jamais deis por acabada a investigação, enquanto não tiverdes determinado a vossa relação para com Deus e sua vontade concernente a vós. Gente, olha só que coisa. Nunca, não pare de estudar a palavra de Deus com um desejo mesmo de querer saber. Isso. Mas infelizmente, irmãos, vamos ser bem claros. É bonito isso daqui, é um apelo isso daqui, né? Uma exortação. Mas vamos ser bem claros, não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. E em contrapartida, o resultado é o que nós estamos vendo aí. Várias coisas, vários métodos evangelísticos fracassados, porque não são métodos que Jesus instituiu, que Jesus deu o apoio dele. Deus aprova. Tem um selo de Deus, né? Não tem o selo de Deus. Desculpa. Então, tudo por quê? Porque a gente não quer se alimentar, da palavra de Deus. E isso é o resultado, o que a gente vê hoje é um resultado inevitável do relaxo e como é que eu vou dizer? A rejeição, né? Porque você relaxou, você começa a rejeitar, não tem jeito. Infelizmente isso acontece. Mas, conforme nós vemos as leituras aqui, aqueles que se aproximam, aqueles que querem estudar, aqueles que estudam e que querem praticar pelo poder de Deus, são mal vistos. Isso não podemos esquecer. Paulo era assim, todos os outros cristãos eram assim. Então, eu queria enfatizar isso. Os irmãos de Bereia, pode ter certeza, esses irmãos aqui que foram reconhecidos por Paulo como pessoas excelentes por causa disso, pode ser que eles foram mal vistos pelos outros. Foram mal vistos. Irmãos, eu vou fazer uma leitura. Eu peço a tolerância de vocês. É uma leitura um pouco prolongada, mas essa aqui eu não posso dispensar. É no Grande Conflito, nesse aqui, ó. Nesse Grande Conflito, na página 601, no comecinho, nossa única salvaguarda. Diz assim: o espírito que atuou naqueles sacerdotes e príncipes é ainda, pulando para a página 602, é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernentes às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade, e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Cristo previu que a indébita assunção da autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispensação dos judeus. Com o olhar profético viu a obra de exaltação da autoridade humana, com o fim de reger a consciência, a qual tem sido para a igreja uma tão terrível maldição em todos os tempos. E suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registradas como aviso às gerações futuras. A Igreja de Roma reserva ao clero o direito de interpretar as Escrituras, sob o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus. É esta vedada ao povo comum. Conquanto a reforma fizesse acessível a todos as Escrituras, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões das igrejas protestantes
de examinar a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja. E há milhares que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo ou ao ensino adotado por sua igreja. Mas, por mais claro que esta esteja revelada nas Escrituras, apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertência contra os falsos ensinadores, muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda da sua alma. Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé, a não ser o haverem assim sido ensinadas, instruídas por seus dirigentes espirituais. Então, pelos ensinos do Salvador, eles passam pelos ensinos do Salvador sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros, dos pastores. Então, o que o pastor disse, está dito. É assim. E aqui diz mais ainda. Olha, o negócio é sério demais, irmãos. É muito sério. Aqui diz aqui, ó. Como podemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados e, pelas relutâncias em examiná-los por si mesmos, estão se tornando desesperadamente presos das cadeias do erro. Então, meu amigo e minha amiga, independentemente da sua religião, se você for confiar a sua alma aos homens, ao pastor, ao papa, ao padre, ao cacique, de qualquer religião, de qualquer filosofia que seja, você está no caminho errado. Está no caminho errado. Isso inclui todo mundo. Se você confiar a sua alma a qualquer pastor, inclusive da igreja adventista do sétimo dia, você está perdido. Conforme a gente viu o relato aqui, você está perdido. Não pode confiar a sua alma a ninguém. A sua única garantia na terra é Deus. E a confiança plenamente na sua palavra. Em sua palavra. A sua única segurança. Sua única segurança. Então, irmãos, para nós refletir, qual foi a última vez que você, quando alguém pregou, você foi pesquisar se era isso mesmo? Então nós devemos refletir, qual foi a última vez? Ou você está, igual o Ricardo falou, preguiçoso espiritual? Então nós devemos pensar, né? Vamos para a quarta-feira agora, Paulo em Atenas. É o capítulo 17 de Atos, versos 22 a 31. Em seu discurso, quais verdades sobre Deus, salvação, história do ser humano, Paulo pregou àquelas pessoas? O que ele fez ali para ganhar aquelas pessoas, irmão? Você pode conferir na página, eu anotei aqui, na página 240, deixa eu ver, não, perdão, aqui, 233 a 242, e 462, e educação na página 67. Vamos lá. Lá o texto lá de Atos, após o livro aqui, ele vai dizer assim, que foi filosofia contra filosofia, eloquência contra eloquência, lógica contra lógica, ciência contra ciência. Paulo debate contra eles, na questão para conquistar eles, debatendo. Eles logo anteriormente eles acharam que Paulo era qualquer um, era uma pessoa simples, tagarela, sem conhecimento, sem conhecimento nenhum, mas quando eles viram a cultura, a habilidade de Paulo, opa, esse aqui ele conhece a cultura. Paulo observou o centro deles Atenas, a capital da idolatria, tinha Deus para tudo, Deus do vento, Deus do mar, Deus da terra, Deus disso, Deus daquilo. Verdade. Então ele viu lá que tinha muitas estátuas dos seus heróis e tal. Ele não encontrou uma cidade crédula, vai dizer o livro aqui. Eu não estou lendo, mas está na memória, né? Então, uma cidade crédula, mas uma cidade cheia de filosofia. E esses homens filósofos, eles se orgulhavam pelo seu saber, pela sua cultura, tal. Mas só que a sua cultura, aquela cultura dele, a sabedoria deles, era um conflito com a sabedoria divina. Sim. Porque a sabedoria de Deus para os homens sábios desse mundo é o quê? Loucura. Loucura. Lá o livro vai dizer isso e a Bíblia também fala. E a sabedoria dos homens é o quê? Para Deus. A sabedoria dos homens para Deus, a gente sabe que esses lá que rejeitaram a mensagem se orgulharam pelo seu saber, mas levaram a eles a um ponto. Tiago 3, versículo 15. Vamos conferir nesse texto aqui? Tiago 3, versículo 15. Olha o que foi que levou a eles. A que tipo de sabedoria ao rejeitar
a sabedoria de Deus através de Paulo. 3,15 diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Foi isso. Se tornaram filósofos grandes, se orgulhando da sabedoria e rejeitaram a sabedoria que podia os conduzir aonde? A salvação. A vida loucura, a vida eterna. Então, quem rejeita a sabedoria divina, exatamente, quem rejeita a sabedoria divina que conduz à vida eterna, irmãos, tem um texto que a senhora White ela utiliza dessa forma: quando o homem chega a tal ponto de rejeitar todas as advertências de Deus, as oportunidades de Deus, ele se torna tão assim, como é que eu vou falar essa palavra? É uma palavra muito forte. Ele fica abaixo do nível dos animais. Abaixo do nível dos animais. Sim. Então fica a mente tão deturpada. A pessoa fica tão cega. Então chega a esse ponto, né? Então o animal pelo instinto se torna mais inteligente que o homem. Um exemplo, cara, isso foi Nabucodonosor, né? Rejeitando, chegou a esse ponto. Mas a misericórdia de Deus ainda o alcançou. Então enquanto a vida ainda tem oportunidade, tem esperança. Mas isso acontece muitas vezes. E infelizmente tem muitos nossas fileiras que estão nessa mesma mentalidade. Não conseguem compreender. Exatamente. Devido a tanta rejeição. Exatamente. E tem outra lição aqui, tem outra lição para nós aqui também. Nós podemos usar muitos artifícios para tentar ganhar as pessoas, tal, ciência. E lá o texto vai falar que Paulo, ele deixou as suas habilidades um pouco para trás, essas habilidades antigas que ele tinha, ser altamente culto, e usou uma linguagem mais simples para tentar conquistar as pessoas. E a sua autossuficiência deixou tudo para trás. A sua única suficiência estava em Cristo. E toda a filosofia, toda a cultura, todo o saber, toda a ciência não vai ser suficiente para conquistar uma pessoa para Deus, se ela rejeitar o impulso, o estímulo do Espírito Santo. Sim. Não tem como. Lá no Atos da Porta, essas páginas são que eu dei para você vai encontrar isso de mastigadinho, direitinho. Então aí se cumpre o que Paulo falava: firme e simples para ganhar um simples, e firme e sábio para ganhar um sábio. Então era o estilo de falar, a eloquência, não era o mundanismo. Porque a gente pega esse texto, filho simples, igual você até citou, para baixar o princípio. Eu vou ganhar um corintiano, eu vou lá no estádio, eu estou torcendo pro Corinthians. Eu vou ganhar um palmeirense, me visto palmeirense. Não tem nada a ver, irmão. Jesus também usou esse princípio. Quando ele ia falar com pessoas simples, ele mostrava o campo, a semente, que eles conheciam daquilo. Quando eles iam falar com os fariseus, ele fala na Escritura: vocês nunca leram lá o que Moisés disse? Então Jesus falava com os simples, para ganhar um simples de um jeito, e com os cultos ele falava lá em cima. Então vamos falar de filosofia, vamos falar de Escritura. Então era esse tipo de linguagem, irmão. Não é mundanizar. Vamos ganhar, as crianças vão se vestir de bozo, pregar com roupa de bozo. Não tem nada a ver, isso é mundanismo. É porque, você viu, o Alexandre puxou um assunto bem interessante quando fala das crianças. Muitas vezes a gente quer fazer coisas lá de fora, trazer coisas lá de fora, práticas lá de fora para dentro da igreja, usando como exemplo para poder ensinar as crianças. Como se as crianças fossem incapazes de compreender. Não, elas são incapazes de compreender se eu falar para ela como um adulto, falar com um adulto. Porque eu não tenho como falar com uma criança de 4, 5 anos de idade uma linguagem que eu falo com vocês. Mas eu posso falar sobre o mesmo assunto com ela, certo? Numa linguagem, para uma criança, ela vai entender perfeitamente relatos e relatos da Bíblia, na época também de Ellen White também, e até nos dias de hoje, quantas crianças a gente vê pequenininhas e compreende claramente o que o seu pai e sua mãe estão falando, ou o irmãozinho da igreja, a irmãzinha da igreja está falando para ele, porque fala uma linguagem para aquelas crianças, para que elas conseguem compreender. Deus quando criou a humanidade, até hoje, Deus não dotou ninguém capaz de compreender as coisas. É claro, exceto o caso de pessoas que são doentes, a gente sabe disso. Estou falando de pessoas saudáveis, né? Pessoas saudáveis, então crianças mesmo. Aí a gente fica inventando várias práticas mundanas, práticas com a desculpa de não é para alcançar. Aí entra essa questão dessas peças teatrais, novelas,
essas novelinhas aí é pra atrair o jovem. Gente, você não vai atrair jovem para Cristo, não. Isso é o carteado, é o nosso jogo de dama, carteado. Não, isso, carteado de jogo de dama, Ivilane, isso aí ficou passado já. Porque se parar pra pensar, o negócio está muito mais além. Tem jogos de videogame, não sei o que, música, dança, tambor, e virou uma bagunça, certo? Virou uma bagunça. Nós temos que orar para que o mundanismo saia. É a realidade. Se você for sincero, você vai enxergar. É uma triste realidade. Usar hipocrisia, é uma triste realidade, mas é a realidade. É a realidade, não é fato, não tem para onde correr. Agora, outra coisa que a gente, o detalhe aqui, como lá em Atenas, a capital da idolatria, eles tinham um Deus para tudo. Toda a razão deles era, esse Deus é da terra, esse Deus é do mar, esse Deus é no céu. Então, tinha um Deus para tudo. Então, obviamente, ele está precisando de quem? Eles tinham um Deus para tudo, mas olha, eles não tinham um Deus verdadeiro. Então, Paulo apresentou quem para eles? O Deus verdadeiro. Que faz o quê? Que criou tudo, nele nós vivemos e nos movemos. Tudo aqui que vocês estão vendo aqui, a natureza, tudo aqui, quem criou foi ele. E esse Deus que criou tudo isso aqui, esse Deus desconhecido aí, o qual vocês adoram sem conhecer. Ele vai trazer juízo. Aí quando falou isso, aí as pessoas esse Deus aí desconhecido que vocês têm lá, esse aí que eu prego. Interessante, tudo. Interessante, Vilano. Quando ele falou assim, que vai trazer juízo... Através de quem? De um varão que foi ressuscitado. Morreu e ressuscitou. E aí, quando falou isso, as pessoas começaram a se incomodar. Hoje é a mesma coisa. Nós temos, os cristãos candidatos ao céu, nós temos Deus para tudo. Nós temos Deus da comida, porque a comida é nosso Deus, muitas vezes. Paulo fala, teu ventre é o teu Deus. Nós temos o Deus do futebol, nós temos o Deus da música, nós temos o Deus de tudo, Aí quando é apresentado o Deus verdadeiro, sabe? Que vai trazer juízo por meio de um varão que ele ressuscitou, que morreu e ressuscitou. Aí o que acontece? O povo começa a ficar agitado. Por quê? Porque está indo contra totalmente as suas práticas. Os seus desejos. Aconteceu lá, e a parte mais triste, Vilani, se me permite falar, aqui esses homens eram homens que não tinham conhecimento de Deus, eram homens ateus, nesse termo falar assim. Eles não sabiam que era o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de tudo. Mas nós, os cristãos de hoje, nós falamos, nós dizemos de boca cheia que nós sabemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Então essa parte se torna pior, nós nos tornamos pior que eles, porque nós agimos igual. E do mesmo jeito, entendeu? Quando é apresentado o Deus Todo-Poderoso, que vai trazer juízo sobre a terra, sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas, nós ficamos chateados, nós fazemos bico, fazemos cara feia, porque nós não queremos ouvir a mensagem que vai falar contra o meu pecado. E isso aconteceu com esses homens, e como eu falei, esses homens, comparado conosco, eles tinham desculpa. Nós não. Nós nunca deveríamos agir como essas pessoas. Isso é verdade? Paulo em Coríntios agora, quinta-feira, Atos capítulo 18, verso 4 e 17. Qual foi o resultado das atividades missionárias, irmãos, lá em Coríntios? Olha, irmãos, Paulo aí na cidade de Coríntios, era uma cidade assim, tão difícil como a cidade de Atenas, né? Era uma cidade mundana, sabe? Uma cidade assim... Cidade grande, né? Grande, mundana. Uma cidade que dava desânimo para ele, sabe? Aí entra o verso, né? Entra o verso áudio da lição, uma cidade mundana. Ele chegou ao ponto de, sabe, de pensar assim... Para Deus chegar nele e chamar a atenção para ele, não, meu querido, você vai continuar, você vai conseguir. São temas. Ele está desanimado. Ele falou, nossa, aqui, na linguagem popular, né? Aqui não vai virar nada, não. Mas apesar do tumulto, muitos aceitaram ali. Muitos aceitaram ainda, teve sucesso, teve sucesso, grande sucesso. É uma situação difícil. Olha só o que diz profeta. Teve até gente que trabalhou com ele ali, que foi grande ali, que foi ganho. Ganho, mas porque ele insistiu, né? Porque Deus colocou no coração dele, insista que você vai conseguir. Olha só o que fala aqui em Profetas e Reis. Profetas e Reis tem um relato, né, que faz a comparação, que a mensageira do Senhor faz a comparação dessa situação de Paulo, mas referindo-se à cidade de Nínive, que era semelhante a essa cidade de Coríntios, sabe? Só que assim, a diferença é que Jonas não queria ir, né? Não queria ir para lá. Mas olha só o que fala, ó. Os mensageiros de Deus nas grandes cidades não devem sentir-se desanimar com a impiedade, a injustiça e depravação a que são chamados a enfrentar enquanto procuram proclamar as alegres novas da salvação. Ainda continua.
O Senhor aspira a confortar cada um desses obreiros com a mesma mensagem que deu o apóstolo Paulo na Ímpia Corinto. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Lembre-se, os que se empenham no ministério de salvar almas, que, conquanto haja muitos que não aceitarão o conselho de Deus em sua palavra, o mundo inteiro não se desviará da luz e verdade, dos convites de um Salvador perdoador e paciente. Em cada cidade, cheia como possa estar de violência e crime, há muitos que, devidamente ensinados, aprendem a tornar-se seguidores de Cristo, de Jesus. Milhares podem assim ser alcançados com a verdade salvadora e serem levados a receber Cristo como um Salvador pessoal. Olha só que coisa. Então, aqui está falando do desânimo, né? Está falando disso tipo de coisa. Mas se Deus falou que você vai ser bem sucedido, faça, vai. E olha a promessa, Vilani, olha a promessa, Alexandre. Nenhuma cidade desse mundo é 100% do diabo. É isso que está falando, que vai rejeitar. Não, não é isso. É claro que pode ser que a maioria rejeite, mas sempre tem alguém ali, tem que vai aceitar. Nós temos que ter isso em mente. Ninguém é sem chance. Ninguém não tem. Ninguém é aquela conversa. Esse não tem jeito. Não. Tem jeito. Nós temos que trabalhar. Em prol das pessoas. Vai aparecer alguém. No final das contas, pode ser que a gente não veja, sabe? Muitas vezes a gente fica muito contente quando a gente vê o nosso resultado. Mas a palavra de Deus, no grande conflito e no Primeiros Escritos menciona, fala dos salvos. Fala naquele dia de pessoas chegar e falar, não, foi o seu trabalho que me acompanhou. O seu trabalho me trouxe aqui. Então, às vezes você pensa, eu fiz ali, mas vai saber, né? Então, tem resultado. Nós temos que ter essa confiança. Exatamente. Lá em Coríntios, teve uma situação lá que os judeus eles ficaram com mais ódio. O seguinte, quando uma pessoa simples é ganha para Cristo, obviamente, nós temos que ficar contentes e tal. Mas quando a pessoa se dá, como julgam hoje, da alta sociedade, que ela se converte, então, para o inimigo das almas, se torna um ponto mais positivo. Por quê? Ele tem influência. Uma pessoa que está no meio da alta, né, tem mais influência, né? Então se converte ao evangelho, aí tem influência. Aconteceu isso com Paulo, que era Saulo, né? Então promoveu grande injúria contra ele, né? Que era um alto lá do Sinédrio e tal, né? Então aqui, na ocasião aqui, na página do livro aqui, Atos dos Apóstolos, 249. Você pode ler 248 a 252. E 253 também. Você pode ler e expandir o assunto. Escute só isso aqui, como é interessante. Era o Evangelho revelado. Anjos cooperavam com eles, e a graça e poder de Deus eram vistos na convenção de muitos. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. O ódio com que os judeus haviam sempre olhado os apóstolos foi então intensificado. A convenção e o batismo de Crispo tiveram o efeito de exasperar em vez de convencer esses obstinados oponentes. Não podiam apresentar argumentos que refutassem a pregação de Paulo, e à falta de tais provas recorreram ao engano e a maldosos ataques, blasfemaram do Evangelho e do nome de Jesus. E em cego ódio, palavra nenhuma era bastante, nenhum ardil demasiado vil para não ser por eles usados. Não podiam negar que Cristo havia operado milagres, mas declaravam que ele os realizava pelo poder de Satanás, e ousadamente afirmavam que as maravilhosas obras feitas por Paulo o eram por intermédio do mesmo instrumento, o diabo. Vocês estão vendo aí a situação? Como esses judeus rebeldes e infames, eles blasfemavam de Deus, e como os seus irmãos anteriores falavam que Jesus ele expulsava o demônio,
e através do próprio demônio, e assim agregaram a mesma coisa a Paulo. Então, mas hoje, Vilânia, não é diferente. Não é diferente. Você pode ver muitas vezes os filhos de Deus estão lá tentando fazer fazendo a obra. Aí as pessoas, os que rejeitam a palavra, eles causam todo um tumulto na congregação, na igreja, e jogam a culpa nos outros. Falam, não, nós estamos assim hoje por causa de vocês. Foi vocês que fizeram isso. Porque vocês que inventaram esse tipo de coisa. Foi vocês que trouxeram, que Satanás trouxeram vocês isso aqui. Então eles causam tumulto porque eles não estão interessados na palavra de Deus. A vida deles já mostra que eles não estão interessados, porque a rejeição a cada dia, porque isso é fato. Aí os filhos de Deus estão lá tentando animar o povo, certo? O que acontece? Eles vão lá e inventam mentira, calúnia, difama, falso testemunho, um monte de coisa. E aí vira toda aquela bagunça, porque foi o que aconteceu, virou toda aquela bagunça na sinagoga. E de quem é a culpa? A culpa é do Paulo, foi ele que fez esse tipo de coisa. Nós estávamos tudo em paz, todo mundo era de Deus. A congregação era toda santa, é que nem o Datan, Coreia, Mirão. É a mesma coisa. Todo mundo nós vivemos em paz, todo mundo estava tudo perfeito, todo mundo era para o céu aqui. Vocês que trouxeram essa confusão. Então é a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Então não é novidade, não é novidade. Irmãos, como nós estamos dando essa lição na escola sabatina e foi feita a leitura aqui, nós não devemos somente ficar achando que isso ficou para a história. Essa história é mais atual do que nunca. A Ellen White deixou bem claro isso daqui. Eu só me esqueci o livro, irmãos, que se caso os irmãos lembrarem, pode até falar. Ela falou o seguinte, que os profetas escreveram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Eu só me esqueci o livro que ela menciona. Mas ela fala que eles escreveram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Então, não é para lá, não é para aquela época. Esses relatos não é somente para ficar lá. São lições para nós, para que nós não venhamos a fazer a mesma coisa. Exatamente. Mas é o que está acontecendo, infelizmente. E como nós não podemos, nós temos que sempre se precaver, porque os assuntos da Bíblia são muito ricos. Então, dependendo da pessoa que está aí nos ouvindo e assistindo, não pode haver equívoco aqui. Nós estamos falando com Paulo aqui, a questão do Paulo aqui, a leitura que eu fiz aqui, foi no contexto lá. No contexto lá, e tem as lições de aplicação para os nossos dias. Mas a pessoa, eu li o texto lá, que eles agregaram que Jesus expulsou o demônio através do próprio demônio, em nome do demônio e através do demônio, e eles agregaram a Paulo a mesma coisa. Mas hoje em dia, existe a novela teatral de expulsão de demônio. Descarrego, entrevista de demônio, tem esse negócio. Então, vocês prestem bem atenção ao contexto que eu estou falando. Que tem uma verdadeira novela aí de expulsação de demônio aí, que não tem nada a ver com a Bíblia nem com Deus, não tem nada a ver. Por isso tem que bater com... Exatamente, é só fingimento e aquela novela toda, aquela manipulação satânica. É a manipulação, né? Então o que acontece? Nós temos que ver isso aí. E o próprio livro da Bíblia fala assim: muitos naqueles dias me dirão, eu não expulsei demônio, fiz isso, teu nome. E o que é que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de maldito para o fogo eterno. Mas a Bíblia fala bem claro: a lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo o que está escrito, eles não têm iluminação. Se não bater com as doutrinas puras, tudo certinho, aqui tem que estar tudo organizadinho com a palavra de Deus. Não, isso aí pode rejeitar a palavra que é falso profeta. Tem dois textos, tem vários textos aqui na sexta-feira, irmão, mas eu vou ler só um só, você pode ler, você tem a lição, você pode ler com a igreja, você deve levar esses textos, irmão. Pega esse texto que a gente traz aqui, leva para a igreja, para dar um fogo assim na escola sabatina, sair daquela moridão da escola sabatina. Dá um ânimo, pessoal. Dá um ânimo, isso. Ó, tem um texto, Atos dos Apóstolos, para nós terminar aqui, página 230, que está na lição, para a gente não desanimar. Os que hoje ensinam verdades impopulares não devem ficar desanimados, se por vezes encontram, mesmo parte dos que dizem cristão, uma recepção desfavorável, como aqui foi dada a Paulo e seus companheiros, por aqueles que trabalharam. Então, irmãos, aqui fala, mesmo assim, entre os irmãos, não tiver aquela recepção favorável, a gente não se desanimar. Pregar verdades, aqui fala impopulares. Sim. Impopulares. Exatamente. Tem um pensamento aqui que os judeus aí, no caso, eles com toda essa fúria ali, eles foram na casa de Gerson lá. Foram lá para tentar pegar Paulo, né? E eles não conseguiram. Irritados com aquilo, né? E
nessa questão aí, eles levaram Paulo para aqueles irmãos ser julgados e tal, né? Eles procuraram Paulo, mas não encontraram, e levaram lá os irmãos para ser julgados, né? E procuraram lá o procônsul, né? E não tiveram bom resultado. O procônsul nem ligou, e aí eles acabaram fazendo o quê? Aí o livro aqui mostrou o caráter deles. Exatamente. Aí aqui, o Galho lá, que era o procônsul, ele diz, ó, não tem nada de terrível aqui, com a lei de vocês, isso é com vocês. Eu não vou ser juiz disso aí não. Vocês que se viram com isso aí. Né? E ele ficou irritado com a hipocrisia deles também, né? Então, o que foi que eles fizeram? Eles agarraram lá, a primeira vez que eles tomaram partido, o povo lá. Eles tomaram partido, ao lado de Paulo. Partido de Paulo. Então, eles agarraram lá um deles lá para espancar. Porque incentivaram aí, passaram vergonha. Exato, passaram vergonha. Quando eles dizem que o procônsul se retirou, e o procônsul lá, o texto fala, quem quiser fazer a leitura lá, tá na Bíblia, apanhando, sendo espancado pelo procônsul, não dava mínimo. Não dava mínimo, nem ligou. Então, o que acontece? Aí a igreja tem uma vitória. Lá o texto, lá em Atos dos Apóstolos, aqui, nesse livro aqui, na página 253, vai falar, eu não vou ler, né, que aqui diz aqui, tanto judeus quanto gregos haviam ansiosamente esperado pela decisão de Galho. Então, imediatamente quando teve a decisão, eles já tomaram partido lá. Né? Então, irmãos, aqui fica uma lição para todos nós. Que nós não venhamos ficar contra os servos de Deus. Porque quando nós ficamos contra os servos de Deus, nós ficamos contra quem de tabela? Contra o próprio Deus, que foi ele que mandou. Sim, exatamente. Então, quando você fica contra os servos de Deus, você fica contra Deus. E aí, Vilânio, só complementando, aí, mas quem é o servo de Deus? Quais são os servos de Deus? Quem eu posso dizer, esse é servo de Deus ou não é servo de Deus? Como eu vou descobrir isso? Porque eu não consigo ler mente, entendeu? Olhando pela face dá para me saber, mas isso daqui dá. Jesus certa vez falou o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. E o Alexandre mencionou, se esse homem ou essa mulher não falar de acordo com a lei, né? Com a lei de Deus, os testemunhos, os profecia, a palavra de Deus, esse homem ou mulher não tem a verdade. Então os servos de Deus, irmãos, é simples, os servos de Deus são aqueles que pregam somente a verdade, mesmo que a verdade doa, entendeu? Porque ninguém, nem um filho, nem um servo de Deus quer magoar ninguém, quer ofender ninguém, quer afastar ninguém. Mas infelizmente às vezes é necessário apresentar uma coisa porque a pessoa está num caminho que vai gerar morte. Exatamente. Não é verdade? Então, exatamente. Servo de Deus, então, irmãos, não se levante contra o servo de Deus. Na verdade, nós temos que apoiar, nós temos que incentivar e nós temos que nos juntar a eles como um grande exército. Exatamente. Essa é a realidade. E com isso nós vamos abreviar o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, e aí tem que tomar um cuidado também. Nós estamos pregando aqui, fazendo um comentário da escola sabatina, mas nós temos que se precaver contra as astúcias do diabo. Então, sim, o que acontece? Verdade. Nós não podemos ter nós mesmos em alta conta. Isso é perigoso. Isso é orgulho, autossuficiência. Isso é perigosíssimo demais. E o diabo quer que a gente pense assim. É verdade. Então, vamos sempre caminhar para Deus, buscar de Deus como um aluno, aprender de Deus. Aprender de Deus e ficar aos pés dele, porque assim é melhor e assim nós ficamos mais em paz com o nosso Pai Celestial, né? Para não cair nas armadilhas do diabo. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nós, que nós possamos compartilhar essa mensagem com outros irmãos. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever e que nós juntos possamos chegar a plenitude do conhecimento de Deus para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Deus seja louvado, seja Deus. Vamos colocar de joelho para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque é até que tem nos ajudado. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa história inspirada, belíssima, da história de Paulo que estamos estudando. Um homem que passou muita provação, muita perseguição, mas ficou firme no propósito de pregar o Evangelho eterno. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a seguir essas pegadas também. E não desanimar ao ouvir perseguição, Deus. Ajuda-nos a ter o amor de Cristo no coração, pregar aquilo que Cristo falou. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Abençoe os nossos irmãos que estão nos assistindo. Que possa segurar na mão do Senhor e caminhar junto conosco, pregando o Evangelho eterno. Amém. Que essa mensagem alcance o coração de cada um, perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.